19. Vamos ler o versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha a pergunta de João: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora foram muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus disse: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: E saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas. Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos pastos reais. Mas que saístes a ver um profeta, sim vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, ou seja, é maior do que ele. Irmãos, eu só quero frisar aqui para encerrar aqui, olha o que diz, o que João perguntou: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? João Batista estava preso na prisão. João Batista, ele por um momento ele deu aquela vacilada. Alguns dizem que ele deu aquela vacilada na fé. Alguns teólogos dizem que ele ficou com medo, temeu a morte, bateu a dúvida, E João Batista, então, naquele momento ali, naquela euforia, preso, o inimigo muitas vezes jogando seta na mente de João. João então manda os seus discípulos: És tu mesmo aquele que há de vir, ou esperamos outro? Mas Jesus foi enfático na tua resposta. Bendito seja Deus. Irmãos, aí o Espírito de Deus falou no meu coração assim: filho, quantas pessoas elas também têm dúvida daquilo para qual Deus a chamou, Deus te chamou, irmão, para algo, Não sei se essa palavra vai confirmar com a palavra que o pastor Afonso vai pregar daqui a pouco, mas uma coisa eu digo, irmão: muitas das vezes nós cristãos e como seres humanos, nós muitas das vezes ficamos duvidosos acerca do que Deus tem para mim e acerca do que Deus tem para você, Eu digo uma coisa, amados irmãos, eu acho que deu mais ou menos um mês, mais ou menos, que a igreja aqui me ungiu a missionária aqui na igreja, e eu comecei alguns dias atrás a entrar naquela transe, teve uma pessoa que pegou, falou, que mandou uma mensagem para mim: mas a função apóstolo, o cargo apóstolo, a unção apóstolo é maior que a de missionário e tal, e aquilo ali, o inimigo começou a entrar na minha mente, querendo lutar comigo. Você vai deixar a unção apostólica, você vai deixar de ser um apóstolo para ser um missionário? Dentro das Assembleias de Deus, o missionário é menor do que o presbítero, é muito menos que o presbítero. Se você for ver a pessoa falando isso para mim, Aí o Espírito de Deus então falou no meu coração exatamente essa palavra que eu acabei de ler para os amados irmãos. Aí o Espírito de Deus falou para esse: filho, o que o inimigo quis fazer com João? João, ele estava lá no cárcere, João estava preso, sabia que ia morrer, mas o inimigo jogou uma dúvida na mente dele, e ele então mandou
lá no céu, mandou perguntar para Jesus se ele mesmo era o Messias. Mas Jesus deu uma resposta para ele enfática. Jesus deu uma resposta para ele naquela hora: ó, os cegos veem, os surdos ouvem, o mudo fala, os paralíticos andam, o evangelho é pregado de graça. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Irmão, muitas vezes o inimigo ele quer jogar uma dúvida acerca do meu chamado, do seu chamado, daquilo que Deus te levantou, daquilo que Deus te chamou. Aleluia. Mas é aí que nós temos que ficar firme na promessa de Deus. Aleluia. Nós não podemos dar ouvido para os dardos inflamados do maligno. Fica na posição na qual Deus te chamou. A palavra do Senhor nos diz: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, meu querido, a palavra que eu tenho para liberar para a igreja nessa palavra introdutória é o seguinte: fica no que Deus te chamou, fica na posição, fica onde Deus tem te colocado. Aleluia. Não deixa nenhum tipo de pensamento entrar na tua mente acerca do que Deus tem preparado para ti, porque o que Deus tem preparado para você é muito maior do que você imagina. Quem crê nisso, levanta a tua mão para a glória de Deus. João duvidou naquela hora, bateu uma dúvida, João titubeou, aleluia, naquele momento, mas Jesus deu uma resposta para ele. Jesus vai te dar uma resposta, Paulo, vai te dar uma resposta que vai pautar tudo aquilo que você está passando esta noite. Ele vai abrir a porta, ele vai suprir a necessidade, ele vai te abençoar, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai tirar a tristeza do teu coração, ele vai colocar alegria, ele vai colocar convicção e certeza do que ele te chamou. Se você crer nisso, pode glorificar o nome do Senhor, e você vai colocar a mão na arado, não vai olhar para trás, não vai olhar para a direita nem para a esquerda, mas você vai seguir fielmente naquilo a qual Deus tem te chamado. E essa palavra é para você, Afonso. Segue fielmente naquilo que Deus tem te chamado. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para o que já passou. Não olha para as circunstâncias. Olhe somente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Olhe somente para Jesus. Aleluia. Pedro, no meio daquela situação, o vento veio, começou a ter tempestade, e Pedro começou a afundar, e Pedro então começou a temer, começou a clamar Jesus. Por quê? Porque Pedro olhou para as tempestades, Pedro olhou para aquela situação. Ele podia ter tido uma experiência muito grandiosa naquela hora, mas o medo de Pedro fez com que ele viesse a afundar. Então, Afonso, olha somente para Jesus, o autor e consumador da tua fé, porque eu vou te falar uma coisa: essa palavra que Deus me trouxe para você nesta noite, Deus vai te levantar no campo missionário. O campo missionário te espera, as almas te esperam, os campos já estão brancos para a ceifa, mas são poucos os trabalhadores para a seara. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. E você disse alguns dias atrás para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Quem pode aplaudir o Senhor nesta noite? O Senhor disse: